E cá estamos de nós, mais um programa A Minha Caminhada com Deus. E vamos continuar a falar aqui com a pastora Maria Emília. Já falamos várias coisas e também já ficamos a saber que ela não nasceu salva. Ela na verdade, era uma cabeça dura, né? Era uma cabeça dura, demorou bastante tempo para ela se salvar, levou muita intercessão, pronto, muita persistência, mas ela se converteu. E a última coisa que eu estava a dizer, quer dizer, foi a decisão mais feliz que fez na vida, né? Foi a melhor decisão que eu tomei, foi receber Jesus. Depois daqueles problemas todos que a família fez guerra, fez confusão, mas eu persisti e então fui então servir a Deus. E aí estou até hoje a servir a Deus. Então começou a servir a Deus, quer dizer, já ia à igreja, estava lá no norte? Lá no norte, né? sim. Então começou a servir onde, só para saber? Então, eu comecei a servir na igreja infantil. Ok. Eu gostava muito daquilo. Então, eu saía do trabalho, vinha a correr para poder, à sexta-feira e domingo, especialmente à sexta-feira, a gente, como trabalhava, a gente corria para vir servir a Deus. Comecei a servir na igreja infantil e estava muito feliz. E o seu, quer dizer, o seu namorado, né, para quem ainda, né? Ainda era assistente? Pronto. Ele era assistente, ele servia, era líder do grupo familiar também. Ok. Então comecei a servir e depois então nós pensámos casar. Pronto. Ainda solteira servi, depois pensámos em casar. Então, quando pensámos em casar foi uma luta com a família da minha parte, né? Então, sim, porque a parte do seu marido né, era salva. Era salva, sim. Okay. Eles se converteram primeiro que a minha. Então, quando nós decidimos casar, fomos anunciar, porque lá no norte tem essa questão de dizer ao pai, avisar com um ano de antecedência. Um ano de antecedência? Um ano para casar. Então assim foi. Foi eu e meu marido, o meu namorado, pedimos ao meu pai e à minha mãe, ele pediu a minha mão em casamento. Primeira pergunta do meu pai, vocês vão casar aonde? Porque entretanto meu pai já sabia. Antes de dizer que sim? Antes de dizer que dava filha? Ele perguntou, vocês vão casar aonde? Sim. Então o meu namorado respondeu, na igreja católica. Sim. Aí ele disse sim. Então, o que aconteceu? Pediu a mão e ele disse, ok, um ano. Durante meio ano a gente andou à procura de uma igreja que não tivesse santos. Uma igreja sem santos. Sem santos, porque a gente ia pedir ao pastor para ser o pastor a casar. Nessa altura... Isso, claro, o seu pai não sabia. O meu pai não sabia. Só queria saber se era na igreja. Só queria saber se era o meu pai e a minha mãe. Se era na igreja, como a gente disse que era na igreja, então a gente começou a tratar das coisas para que fosse na igreja católica, numa capela, como se diz lá no norte, que não tivesse santos. A gente estava a tratar com o pastor para o pastor nos ir casar. Procurámos até que encontramos. Sim. Um belo dia, meu namorado estava lá em casa a preparar-se para vir namorar e o irmão dele, mais novo, disse, então, Domingos, tu vais-te casar... O irmão mais novo já era salvo ou não? Não era salvo. Não era salvo? Não era salvo. Só era a minha sogra, meu sogro e um irmão do meu marido e o meu marido hoje. Então ele disse, tu vais casar e dobrar o teu joelho no dia do teu casamento a um Deus morto. Ele nem era salvo? Ele nem era salvo. Então ele veio, chegou e me disse, olha, Emília, o meu irmão me disse isso, nós não vamos casar na igreja, vamos casar na igreja normal, na nossa igreja frequentamos. E foi aquela luta. Preparámos tudo para como é que vou falar com o meu pai, como é que vamos fazer. O que é que você achava que o seu pai ia dizer aos seus pais? Meu pai, eu sabia que o meu pai ia ficar muito chateado. Sim. Eu sabia que a minha mãe ia chorar muito. Sim. Pronto, mas a gente lá, os dois planeámos um belo almoço num restaurante longe de casa. Porquê é que tem que ser longe de casa? Porque assim meu pai não podia fazer nada. Não podia fazer, porquê é que não podia fazer nada? Porque assim, ele ficava tão chateado, não é? Então esse foi o plano do meu namorado. Não, se for lá ele assim não vai fazer escândalo, não vai fazer nada, vamos a um restaurante. Isto era um risco. Era um risco. Muito grande. Grande. Sim. O meu pai é muito bem educado, mas quando está chateado, bom. Fica bem chateado. Pronto, ok. Então fomos... O resto longe, pronto. Então a gente foi e demos a notícia. Então meu pai... Fui eu, meu namorado, meu pai e minha mãe, o pai e a mãe do meu namorado. Que já eram salvos. Já eram salvos. Meus pais eram católicos. Sim. Então, no final do almoço, né, meu marido dá a notícia e pronto. Foi mesmo, meu pai não falou mais nada, ficou mesmo muito sério.
não respondeu mais nada, não disse mais nada. A Mas questão não fiz uma cena. não fez cena nenhuma. Muito bem educado meu pai é. Sim. E hoje é salva, então. Pronto, sim, foi cabeça dura também. Então, depois foi daí. Meio ano resolvemos isso, Sim. demos a notícia, Depois, quando chegou em casa, eles não falaram mais coisas ou não? falaram. Meu pai nunca mais falou comigo durante meio ano. Durante o meio, até Até o o casamento dia não do falou mais casamento, consigo? não falou mais Nada? comigo. Ele falava com todos os meus irmãos, exceto comigo. Sim. E eu estava ali, né? Sim. Mas eu vou fazer isto Sim. porque eu sei Quer que é dizer, da vontade também dele. não é fácil, não é? Não, Quer não dizer, foi, não foi nada fácil. Sim. Não foi fácil, mas é... Porque a pessoa não sabe que era só para ser meia ano, né? Pois. Pode ser para o resto da vida, pode. Porque até quando o meu pai soube a notícia que íamos casar, meu pai dizia que isso não é casamento, isso vai ser ajuntamento. Então foi Porque não era na igreja, não ia porque ser não na é igreja na igreja católica. católica. Então eu disse ao meu pai, tudo bem, o meu pai vai ver que realmente o que é casamento. E foi assim, durante meio ano foi... E a sua muito mãe, bem. ela disse alguma coisa ou fez de conta que pronto, agora já Pronto, está? a minha mãe não fez nada porque se ela fizesse alguma coisa aí começaria uma guerra, não é? Porque o meu pai, a culpa é tu, essas questões de Ok, pronto, tu deixaste, pronto, ok. Então, tu permitiste, né? Então foi, a minha mãe não falou nada, não disse nada, pois era aquelas coisas que conversava comigo à parte. Vais fazer? tem certeza? Ainda continuas com esse plano? Sim. Então foi assim, mas Tem aqui uma igreja muito bonita. não, a minha mãe nem falava assim, a minha mãe pensava que assim, isso é uma religião, vais-te meter numa religião, olha, é a tua vida. Não, eu assim sabia. disso, ok. Ela falava isso também. Não, mãe, eu sei o que eu estou a fazer, eu creio em Deus, Deus está dentro do meu coração, então é isso que eu quero. Então foi assim. E então a gente casou lá na igreja. E, Eles foram? Eles não foram ao casamento. Não foram a casamento? Não foram à igreja. Fizeram a festa, deram-nos tudo o que era de dar, mas não foram ao casamento, não foram à igreja, não estiveram lá com... Então lá no casamento na igreja, era vocês, o casal e a família deles? Alguns convidados e a família dele também. E o pai e a minha família ficou a tratar das coisas para comer, ver a festa. Pronto. E ninguém me acompanhou mesmo. Sim, sim. Foi difícil? Para mim foi muito sim. difícil. Foi muito difícil porque... Você era a primeira a casar ou não? Não, eu fui a segunda a casar. A segunda a casar. Mas, por exemplo, no dia do meu casamento, parecia mais um funeral do que um casamento, porque era a mãe que chorava de um lado, era o pai que gritava do outro, e a fotógrafa dizia, não, você contenha-se, não chore. Ai, que coisa. Foi não um chora, pouquinho... não, tenta rir. Tente sorrir, Sim, sim. Era mesmo assim, tente sorrir. E foi assim... O fotógrafo não perguntou o que é que se passava ou o quê? Não tinha esta à vontade. Não. Onde é que eu tinha à vontade? Como as coisas estavam a decorrer, não dava para perguntar, porque não tinha ali ninguém, estava só eu para tirar fotografia. Pronto. Até mesmo quando foi para o pai tirar fotografia, o pai não queria vir. Sim. E era, vai, não. Mas o pai lá foi com a cara bem trancada. Sim. E tirou a fotografia. E assim foi. Então, depois de casar, começámos a servir. Um ano depois de casar, fomos convidados a vir servir a Deus a tempo integral. Então, você já tinha uma casa lá em cima? Como é que foi isso? Tinha uma casa lá no norte, tinha tudo que eu sempre sonhei, tinha o meu quarto dos meus sonhos. Tinha o quarto de sonhos? O meu quarto de sonhos. E já servia a Deus, estava muito feliz. Sim, mas pronto, já cheguei. Pronto. Já cheguei, Já estou a servir a Deus, está tudo bem. Para mim já estava tudo bem. Sim. Foi quando um belo dia... Um belo dia? Um belo dia. O pastor da igreja nos chamou a nos convidar para a gente vir a tempo integral. E isso soube algum tempo depois, porque o meu marido tinha feito essa oração, que gostaria de servir a Deus a tempo integral. Só que eu não tinha ouvido, né, a oração. Então, um belo dia, o pastor nos chama e diz que estava a precisar, se a gente... E o meu marido prontamente disse, ok, eu vou. E você? E eu disse, como é que eu vou? Sim. Eu vou porque eu estou casada contigo, porque o pastor perguntou, então, e tu? Eu disse, quando me casei, eu fiz um voto, até que a morte nos separa, então se ele vai, eu vou ter que ir. Sim. E eu vou. E foi assim que eu comecei a servir a Deus. Mas aí o tempo integral era lá no norte? Era lá no norte, estava lá no norte ainda, Sim. Fomos convidados a vir a tempo integral para vir cá para Lisboa. Quando o pastor nos falou, eu disse que sim. Ele disse que sim. Eu disse, eu vou porque eu estou casada com ele. Sim.
E foi assim. Então, preparámos tudo, depois acho que 2, 3 meses, nós viemos para trabalhar a tempo integral para Lisboa. Ah, ok, pronto. Entrou tempo integral. Estava lá no norte, mas só 2 e depois vezes depois, então vem para Lisboa. Só para Lisboa, deixei tudo. Mas já sabia que ia para Lisboa quando entrou o tempo integral ou não? Não, o convite foi irmos para Angola. Ah, para Angola, ok. Para Angola. Sim. Então aquilo Angola até me assustou assim um pouco, né, Angola? Por isso que eu disse, mas eu já estou aqui a servir a Deus, Sim. eu já sirvo a Deus, posso servir aqui. Sim. Mas se eu tiver que ir, vou porque estou casada com o meu marido. Não era apenas tempo integral, era tempo integral, ponto, sair fora do país e ir para Angola, para a África. Isso, foi isso mesmo. E então eu Então vim. tiveram que vender a casa, essas coisas todas? Não vendemos, nós alugávamos, tivemos que dar a mobília, demos a mobília toda, tudo isso. Deixei Tchau, o quarto mobília do de sonho. sonho. O quarto do sonho, mais coisa era o quarto do sonho. Ah, ok. Então deixei mesmo o quarto do sonho e viemos então em princípio era para ir para Angola, mas ao chegar ao chegar a Lisboa, já não fomos para Angola, ficámos cá a servir. Ficar cá, aqui a servir. É. Então, foi difícil depois de deixar isto? Ou você ia de coração alegre? Ou pronto, tem que ir? Ou... É assim, foi difícil, não foi que fosse difícil deixar o quarto sonho, mas deixei. Mas vim servir a Deus a tempo integral, porque estava casada com o meu marido. Sim. Eu, como estava casada com ele, então eu tinha que vir. Sim. E o começo de eu servir a Deus a tempo integral, eu gostava de servir a Deus, Sim. mas servir a Deus a tempo integral não era uma das coisas que eu pensava fazer, nunca imaginava. Então, quando fui convidada, eu vim, porque eu estava casada com ele. Sim. Ok. Então, o meu marido falava assim, quando ele pregava, nós não chegámos a ir para Angola, ficámos em Lisboa. Sim. E ele começou a pregar. Então ele pregava que ia seguir a Cristo, que nada o impedia, mesmo se a mulher o quisesse impedir, ele... Ele pregava isso e você ouvia. E eu ouvia. E eu ficava tão zangada, porque lá no Norte eu servia, porque eu gostava de servir a Deus. Eu deixei tudo, deixei trabalho, deixei... tudo que eu tinha, o quarto de sonhos, para vir a tempo integral. E o meu marido falava aquilo. Se a minha esposa me quiser impedir, eu pego numa katana, eu corto aquilo e eu vou. E ela fica. Aquilo me chateava mesmo. Até que um belo dia eu disse a Deus assim, Deus, eu vim, eu te amo, eu te sirvo, mas o meu marido está a dizer aquilo. Eu quero te servir mesmo de todo o coração. Não quero servir porque estou casada com ele. Então eu tinha aquele receio, amava muito a Deus, já estava a ler a Bíblia, tinha lido a Bíblia a história de Abraão, de Moisés, e eu via que eles tinham passado algumas coisas. Então, como o meu marido sempre falava aquilo, eu fui falar com Deus, eu disse, Deus, eu quero te servir. Num belo dia. Sim, é sempre naqueles belos dias. Então eu disse, Deus, eu quero te servir. Mas eu não quero sofrer como sofreu Moisés, como sofreu Abraão, como José. E aquilo foi assim uma coisa que eu não ouvi nada. Mas aqui dentro eu ouvi algo assim, eu estou contigo, eu não vou te deixar. Sim. Então a partir desse dia eu comecei a servir a Deus com um grande amor, com um grande zelo. Com coração. Com coração mesmo, de todo o coração. E amo servir a Deus e foi... a minha caminhada a servir a Deus a tempo integral. Comecei a amar, a servir a Deus de todo o coração. Então, aí estava em Lisboa, né? Aqui já estava estava lá a arranjar outra casa? Sim, arranjamos outra casa aqui. Foi mesmo a igreja na altura que nos arranjou a casa. A gente morou na Quinta da Ribeirinha. Tivemos lá um tempo e depois mudámos da Quinta da Ribeirinha. Da Quinta da Ribeirinha. Pois eu estava a pensar, Quinta da Não, Ribeirinha. a Quinta aqui, da mas Ribeirinha. Pronto, ok, está bem. Não, foi como é que chama aquilo? A Quinta das Formigas? Em Algés. Pronto, um lugar qualquer. Pronto, um lugar Deus é que sabe, pronto. Entretanto, quer dizer, não ficaram em Lisboa, porque obviamente hoje não estão em Lisboa, né? Pronto. Hoje não estamos, então sim. depois, como é que aconteceu? Então, depois nós estávamos quando chegámos a Lisboa, estivemos na igreja de Alvalade, depois a gente foi para a igreja da Praça de Espanha. Sim. Na igreja da Praça de Espanha tivemos lá 2 anos, eu penso.
E nós fomos convidados a ir servir para a primeira vez foi Cabo Verde, mas acabou por não irmos a Cabo Verde. Pronto. Primeiro era para ir para Angola, mas depois não foram. Depois era para ir para Cabo Verde, E mas também depois não foram. fomos. E depois fomos para ir para Luxemburgo, também não fomos. Pronto. Então a gente pensou, pronto, já fomos chamados várias vezes, não fomos, então vamos ficar por sempre aqui. quisemos ir, está tudo bem, então é um teste a Deus, que ele disse que é isso, sim. Então A já não gente precisa. A gente pensava, mas como tantas vezes fomos convidados e não fomos, então a gente pensou, agora não, a gente vai ficar aqui, estávamos lá para essa Espanha, estávamos tudo bem, tínhamos já uma bebé, tínhamos já a Priscila, já estávamos a preparar a nossa casinha, o nosso jeito, quando um belo dia o pastor nos disse que íamos para a Inglaterra, porque estávamos nós na Inglaterra. Inglaterra. Mas agora que estava tudo... O que achou quando ouvi ir para a Inglaterra? Fiquei sem palavras. Sim. Porque já estava a ver assim, já está... Mas vamos mesmo? Quer dizer, vamos. E até quando nos falaram, eu lembro-me que nós tínhamos feito com a igreja uns batismos e tínhamos feito um convívio com toda a igreja. E fomos de autocarro. Sim. Então, quando chegámos a casa, o pastor na altura nos liga a dizer isso. Nós chegámos os três a casa, sentámos no sofá, eu e o meu marido estava muito calado, né? Estávamos a pensar, vamos mesmo para a Inglaterra, vamos mesmo fazer agora tudo. Agora estamos a pôr tudo outra vez? Pô. Sim, estava tudo. Naquela altura a gente já vivia em Canessas, numa vivenda. Sim. Então já estávamos ali bem instaladinhos, digamos assim. Então estava muito calada, até que a Priscila tinha 2 anos e meio. Ela disse, pai, mãe, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. E então a gente começou a louvar, começámos a agradecer a Deus e assim fomos para a Inglaterra. Pronto. O seu marido foi primeiro, né? Depois você foi. Meu marido foi. Você viajou sozinha então com a filha? A primeira viagem fizemos os dois juntos. Ok. 15 dias depois de estarmos na Inglaterra, fomos lá arranjar casa, instalar, nós viemos a Portugal. Ok. E na altura havia uma reunião, às quartas-feiras, uma reunião mensal de pastores. Na reunião, no final da reunião, o apóstolo nos chama e diz, o Domingos vai, a Emília fica. Eu pensei, então como é que eu vou fazer? Tinha tudo, porque quando nós fomos a primeira viagem que fizemos juntos, né? Levamos só a roupa que precisávamos. Então, depois meu marido foi para lá sozinho, eu fiquei cá. Fiquei cá a deixar arrumar as coisas, desfazer de tudo. E aí sim, depois fiz uma viagem com a Priscila sozinha de avião a primeira vez. Só foi mesmo também por Deus. Foi a primeira vez de avião? Também? E já foi a segunda vez, porque a primeira vez fomos todos juntos, depois regressámos. Mas foi a primeira vez que tinha que ir sozinha com a bebé? Ai, meu Deus, foi uma longa história. Mas foi muito bom, porque ao mesmo tempo era uma alegria. Estava a deixar uma casa, estava-me a desfazer de tudo, mas... tinha alegria. Tinha a alegria. Eu ia servir a Deus. Sim. Eu ia para outro lugar, que não era o meu lugar. Eu não sabia inglês. Sim. Eu não conhecia nada de inglês, mas era um gosto, era um gozo ir. Sim. E assim foi. Fizemos a viagem, muitas coisas a acontecer. Então, depois estivemos lá na Inglaterra. Tiveram quanto tempo em Inglaterra? 10 anos. 10 anos. 10 anos na Inglaterra. Então, tinha os filhos na escola, falar inglês? Sim, a Priscila fez a escola lá na Inglaterra quase toda. Sim. Depois nasceu o David, lá na Inglaterra, nasceu o Jimmy. E sim, eles cresceram lá falando inglês. Falando inglês. Sim. E eu também fui aprendendo algumas coisas, e alguns obstáculos que fomos passando. Chegando à Inglaterra, a gente não conhecia nada. Sim. Saímos de Portugal com um sol, um dia quente. Pois sim. Muito quente. Íamos de roupa de verão, chegámos à Inglaterra, frio. Sim. Não conhecíamos ninguém. Foi assim aquela coisa. Onde é que eu estou? Sim. E depois
Também é uma das coisas que até hoje eu não gosto muito de Caril, e fomos morar numa cidade Sim. que havia muito indiano, e ali era muito Caril. Sim. E era uma das coisas que eu não gostava, mas foi de umas coisas que Deus foi tratando comigo para eu aprender algumas coisas com Ele. É isso, né? Entretanto, ficaram lá 10 anos, depois fora para Para a a França. França, que Sim. estão ainda hoje. Ainda hoje. Por enquanto? Sim. Bom, Deus é que sabe. Feita à Então vontade foi de uma Deus. mudança outra vez completamente radical, né? Foi uma mudança radical, Sim. completamente radical. Então, viemos para a França, tivemos que desfazer tudo que tínhamos lá de casa e tudo, Inglaterra. Tratar da escola também para os miúdos na França. Isto foi difícil, essa parte de mudar a escola para as crianças? Ou? Foi um pouquinho difícil. Foi difícil tanto para eles como para nós. Sim. Por exemplo, a Priscila, ela teve que entrar numa escola que faltava 3 anos para ela terminar. Sim. Então, ela, como é que eu digo? Ela foi uma escola especial, não especial, teve que aprender aquelas bases de francês. O David também. Sim. E o Jimmy tinha só 3 aninhos. Sim, então pronto, ele entrava já no Ele ia para a pré-escola, mas Sim. ele não foi para a não foi? pré-escola. Não foi. Ele já estávamos a tratar tudo na Inglaterra para ele entrar na escola, que entraria naquele ano, em setembro daquele ano. Então, como viemos em julho para a França, tivemos que tratar dos papéis para julho, né? Para a França. E então o Jimmy não aceitou, não foi fácil ele ficar lá na pré-escola. Porque... Sim, já era a primeira vez que ele ia para a escola e depois... Estou dizendo falar em francês. Nem tinha os irmãos ali, ele não estava habituado, estava já a ouvir, né, a inglês, francês, nada. Então, quando chegámos à França, foi um pouquinho difícil para eles se adaptar. Foi mais obstáculos. Sim, foi um obstáculo. Até porque eu pensei, quando viemos para a França, assim, vai ser fácil, porque meu marido cresceu como... Sim, meu marido lá em França, né? Sim, como ele cresceu em França, vai ser mais fácil. Sim. Mas por acaso não foi. Foi mais complicado do que Inglaterra. Foi mais complicado que Inglaterra. Porque em Inglaterra nós estávamos a aprender tudo. Sim. Em França nós também íamos aprender tudo, só que para mim eu pensava assim, ele já sabe francês, vai ser mais fácil. Sim. Não foi mais fácil, mas pronto, passou-se, foi... Agora já é fácil? Agora já é fácil, agora já é mais fácil, sim. Então, agora estão em França, então qualquer dia chama-lhe outra vez e depois? Seja feita à vontade, Deus, eu estou aqui mesmo. Não, qualquer lugar, desde que eu comecei a servir a Deus, Bispo, que eu comecei a servir a Deus, fiz aquela determinação onde tu precisas de mim, eis-me aqui. Sim. E acredito que é a vontade de Deus. Foi nesse dia que eu fui pedir a Deus, olha Deus, eu não quero mais servir, não quero mais te servir porque estou casada com o meu marido. Sim. Eu quero te servir porque te amo. Sim. Mesmo eu quero te servir. Eu disse mesmo, eu quero te servir. E então, onde quer que esteja, eu vou estar feliz. Sim. Porque amo servir a Deus. Além de cada tribulação, de cada obstáculo, cada coisa nova que a gente vai aprender. Foi o que tem acontecido comigo. Cada coisa nova, cada obstáculo que vem é uma coisa nova que me faz ficar ainda mais próximo de Deus. Me dá mais vontade de servir a Deus. Então, mudar para a França foi uma outra experiência diferente da Inglaterra. Inglaterra a gente teve muitos obstáculos, a gente foi aprendendo, foi lutando e Deus sempre foi connosco. Mesmo que quando a gente foi de Portugal para a Inglaterra, eu já tinha feito essa oração e em cada obstáculo, Deus estava lá nos protegendo, Deus estava lá a nos ajudar, Deus estava lá do nosso lado. A mesma coisa aconteceu em França. Eu pensava que seria bom, que seria mais fácil, mas em cada obstáculo, em cada dificuldade, como integrar os miúdos na escola, como nos integrar nas coisas em França, foi mesmo a ajuda de Deus, foi mesmo a confiança em Deus e o facto de estarmos ao serviço dele, estarmos a colaborar com Deus. Então, cada obstáculo que a gente passou, tanto na Inglaterra como na França, Deus foi-nos
fortalecendo, Deus foi-nos ensinando. E para mim, o amor de servir a Deus foi aumentando a cada etapa que fui vivendo, fui passando. O amor de servir a Deus tem vindo a crescer assim, porque em cada obstáculo Deus está lá. Quer dizer, cada vez a pessoa tem mais experiências com Deus, na verdade, e está a viver mais perto de Deus. Mais perto, por exemplo, quando eu comecei a servir a Deus, pensei que não era assim. Hoje eu entendo aquela oração que eu fiz há uns 20 anos atrás. Eu disse, Deus, eu não quero sofrer como Abraão sofreu, nem como Moisés. Sim. Eu não tive resposta de Deus, mas Deus abria caminho, Sim. Deus fazia coisas incríveis que só lá no momento que a gente está a viver. Sim. Sim, Deus falou, olha, eu estou contigo, pronto. E sempre há coisas que acontecem que a gente não sabe como fazer, mas Deus está lá, Ele vai nos ajudar, me tem ajudado assim. O facto quando eu decidi servir a Deus, a minha família estava só, estava eu e meu marido, e a minha família estava mesmo contra mim, mas o facto de eu dizer eu quero te servir, Deus, quero andar contigo, Deus foi sempre abrindo passo a passo o caminho e é isso. Sim, muito, muito bonito, sim, senhora. Quer deixar uma palavrinha assim para aquela pessoa que talvez começou a servir a Deus, ou tive convite, ou pronto. Você que me está a ouvir, a melhor coisa que você pode fazer é mesmo servir a Deus. Andar com Deus, entregar a sua vida a Jesus. Nos momentos difíceis da sua vida, muitas vezes a gente pode pensar que não tem caminho, que não há solução, mas Deus é aquele que abre caminho onde não existe. Deus dá a solução onde você não encontra mais. Se verdadeiramente você quer ter uma vida transformada ou anda à procura de algo na sua vida, eu quero exortar ou convidar você, procure Deus. Deus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai ajudar, dar-lhe a mão e não vai largar a sua vida e fará de você um mais que vencedor. Muito obrigada. E acabamos assim mais uma caminhada com Deus.